Esforça-te e tem bom ânimo. Se você não levantar-se dessa sujeira, se você não levantar-se dessa cama, se você não se levantar dessa condição emocional em que você está, quem pode fazer isso por você? No livro de Mateus 12, do 43 ao 46, Jesus fala que um espírito imundo sai de sua casa, de uma casa, vai para lugares áridos, não encontra repouso, então ele resolve voltar para a sua antiga casa. Chegando nessa antiga casa, ele se depara com uma casa limpa, ornamentada, isso está organizadinho tudo, e está vazia. Então ele olha aquele cenário e ele vai atrás de mais 7 demônios, mais 7 espíritos imundos, e passa a habitar naquela casa, e o estado daquele homem ele fica bem pior do que o que era anteriormente. Aqui é um retrato espiritual de alguém que vivia possesso de espíritos malignos, imundos, como a Bíblia cita, e há um processo de limpeza, há um processo de organização naquela casa, naquela alma, revelando que organização, limpeza tem a ver com Deus, tem a ver com a vida no espírito. Então o que acontece é que de repente é como se esse homem estivesse livre, e a liberdade nos leva a buscar organizar todas as coisas que anteriormente estavam erradas, estavam fora do lugar. Então essa pessoa organiza tudo, mas não preenche com o que necessita ser preenchido, que é a vida de Deus. E o que acontece é que uma casa limpa, anteriormente era suja, porque os demônios habitavam lá. Essa casa era suja, ele foi expulso, depois ele retorna, trazendo espíritos piores para que aquela desorganização, aquela bagunça, aquela sujeira, isso é a vida daquela pessoa, se torne pior. Eu quero pegar isso aqui e levar para a questão de limpeza na nossa casa, de organização no nosso lar. É certo que, às vezes, quando se fala de organização e de limpeza na nossa casa, muitas pessoas se levantam, mas e o contrário? E uma pessoa que é obcecada por limpeza? Mas eu conheço casos de pessoas que têm casas organizadas e limpas e são famílias horríveis, vivem mal, vivem com grandes dificuldades de relacionamento. Gente, uma coisa não tem a capacidade de justificar a outra e não vai justificar a outra. Não é porque uma casa é limpa e organizada que necessariamente todos os habitantes daquela família vão ser felizes e vão ter bons relacionamentos. Não se trata disso. Porque são pessoas. E relacionamento tem a ver com fazer morrer o eu. Nós estamos falando aqui de um lugar onde possivelmente não está correto a vida. Então, algumas pessoas tendem a justificar a bagunça da sua casa, a desorganização da sua casa, com vários exemplos que não justificam. O erro é o erro. Manter uma casa suja, imunda, não é correto. Não importa quantos habitantes existam. Lógico que existem variáveis. Eu não estou falando de uma casa viver sempre limpa, sempre organizada. Porque desse jeito, quando isso existe, é porque não mora ninguém. Eu estou falando de imundície, de sujeira mesmo. De falta de cuidado sérios. É lógico que se mora habitantes, é lógico que a casa vai estar bagunçada. As pessoas chegam, as pessoas jogam o casaco em algum lugar, tiram o sapato, deixam em outro lugar, come, deixam em certos lugares. Isso existe, porque a casa é habitada. A questão aqui é quando essa desorganização vira um acúmulo e é quase um processo contínuo naquela casa. Se uma mulher trabalha fora, ela e o marido precisam se organizar para manter a organização da casa, para que não fique só pesado para essa mulher. Se tem filhos, é necessário que haja uma delegação de coisas que cada filho podem fazer para que haja um encaminhamento de uma organização, para que haja esse processo de organização. Estou falando de pessoas que têm uma obsessão por limpeza, que aí é outra questão, não é esse o caso. Nós estamos falando do que uma casa suja atrai para as nossas vidas.
Eu posso falar desse assunto porque eu já tive um período da minha vida em que eu não queria fazer nada em casa, em que eu ficava deitada e não tinha energia, eu não tinha força, passando por um processo emocional, depressivo muito sério, eu não tinha condições de estar fazendo as coisas em casa, condições que eu digo emocional. Só que há um momento em nossas vidas que nós precisamos lutar, nós precisamos nos posicionar em relação a essa questão. Não adianta nós olharmos para a bagunça e só chorar. Eu fazia muito isso. Era minha obrigação fazer e eu não conseguia fazer. Eu não tinha recurso físico, porque eu não tinha energia para nada. Então, dia após dia, se nós nos acomodarmos nisso, dia após dia, será a mesma situação e as coisas tendem a só a acumular. E todo mundo sabe o que é uma casa desorganizada. Eu não preciso dar detalhes do que significa uma casa imunda. Jesus chama de espírito imundo. Então a questão é, será que uma casa bagunçada atrai demônios? Porque nós sabemos que essa passagem que eu acabei de falar, ela se trata da vida espiritual, é a casa espiritual, é aqui a sua vida, sua alma. Jesus está falando disso. Mas a casa física, ela tem poder de atrair demônios só porque ela está suja, só porque ela está imunda? Nós sabemos bem que uma casa, por ser física, ela não existe, não tem esse poder de atração. Mas por conta que quem habita nessa casa são pessoas, e as pessoas é que atraem demônios, e essas pessoas estão com a alma perturbada e também liberam certas energias para o local da casa, essa casa se torna opressiva e sim há um poder de atrair demônios, porque eles quando entram, eles se sentem acomodados. No versículo na passagem que eu citei, Jesus disse que esse espírito vai para lugares áridos e volta para aquela casa. Ele não tem repouso, então ele resolve voltar para aquela casa. Quando ele chega naquela casa, o que acontece? Ela está limpa. Obviamente, isso não agrada a esse espírito imundo. É muita limpeza. Ele precisa de uma ajuda para que a condição se torne igualmente a que ele deixou. Ele vai atrás de 7 espíritos malignos para que aquela casa esteja cômoda para ele. Sujeira é cômodo para demônios. Eles se sentem tranquilos, eles se sentem acomodados. É a sua cama, é o seu lugar de repouso. Eles podem ficar ali bem. Porque onde há uma bagunça, há um espírito, há uma ação maligna. Se está bagunçado, existe uma ação maligna. Porque Deus é um Deus de ordem. Deus não habita em meio à sujeira. Se você está vivendo uma situação em que realmente você não tem forças, você não tem ânimo, você não tem motivação, você olha aquela bagunça ao redor e aquilo só te entristece. Você queria ser diferente, você queria ter energia para limpar a sua casa. Gente, a limpeza da casa é algo tão impressionante que toda vez que você faz uma faxina, você se sente o quê? Você se sente bem. Até a autoestima da pessoa, ela é elevada, porque você sente-se bem quando você faz aquele trabalho. Como é bom você entrar numa casa cheirosa, limpa, organizada, mas e o contrário, como você se sente? Dia após dia você voltando na sua casa, estando desse jeito. O que precisa mudar para isso? Você. E eu falo por experiência, Tem dias que eu não tenho motivação, mas precisa ser feito. Você pode então ficar um dia que você não está bem, porque não existe também esse peso, eu preciso arrumar, eu preciso cuidar, Quando existe isso aí também, minha querida, já vai para outro processo que também tá, não tá legal. Então, o que precisa, na verdade, é esse compromisso de manter a casa em ordem. Naquele dia não dá, mas um outro dia você precisa se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Se você não levantar-se dessa sujeira, se você não levantar-se dessa cama, se você não se levantar dessa condição emocional em que você está, quem pode fazer isso por você?
O Espírito Santo habita dentro de você. Anime-se, ponha-se de pé, coloque a sua casa em ordem em nome do Senhor Jesus. É só você que tem o poder de fazer isso. Não deixe que o diabo comece a colocar aquele peso. É um peso terrível, né? É um peso sobre os seus ombros. Eia, levante-se por sua terra. É a sua casa, é o seu território. Você precisa expulsar os inimigos. Esses inimigos que trazem a opressão. Uma casa bagunçada também traz opressão na alma. Angústia. Você olha para aquele lugar, você chora, você lamenta. A alma é angustiada e você precisa romper com essas cadeias espirituais. Porque uma casa sempre imunda, uma casa bagunçada, e quando eu digo imundícia é, né, uma coisa, banheiros que nunca são lavados, enfim, uma casa imunda, os habitantes começam a ser presos por cadeias e várias áreas da sua vida são afetadas. Se você não paga conta de água e de luz, elas serão cortadas. Se você não paga suas dívidas, você não tem mais crédito. Se você não organiza a sua vida financeira, você tem a tendência a sempre estar passando por necessidades. Se você não coloca gasolina no seu carro, ele não vai andar. Questões de organização. Se você não faz compra para sua casa, ela não vai brotar comida para você fazer. Questões de organização. Pequenos passos que você dá para que haja uma organização na sua vida. Então comece com pequenos passos. Comece ao acordar arrumando a sua cama. Vá para a cozinha, dê um jeito, se esforça, tem bom ânimo. Lave aqueles pratos que está sujo. Organize-se, levante-se, disponha. Disponha-te, porque a luz do Senhor nasce sobre ti. É uma promessa. Essas trevas serão dissipadas quando você se dispor e que isso se torne uma rotina. Ore. É uma das coisas que precisa fazer. Aliás, a primeira coisa que precisa fazer é oração. Você precisa colocar diante do Senhor: Pai, eu não tenho motivação, eu não tenho ânimo, ajuda-me. Ajuda-me. Clame ao Senhor em oração. Comece com pequenos propósitos, como eu falei anteriormente, né? Levante e arrume sua cama. Varra seu quarto. Lave os pratos. Faça naquele dia um pouco além do que o que você costuma fazer. Mas se você não consegue fazer nada, mas faça alguma coisa. Organize aquela mesa que está cheia de suja, até meia tem naquela mesa. Organiza. Comece com pequenos passos. E à medida que os dias vão passando, você dá um passo a mais, passa aquela roupa e assim aos poucos você vai criando um hábito. Ainda que não seja motivada, ainda que não acorde com aquela energia toda, mas você cria hábitos e as coisas começam a fluir. Sujeira impede o fluir do Espírito Santo. Ora, se um cano está entupido, as águas não passarão por aquilo, né? Sua pia entupida não pode liberar a sujeira que sai quando você lava a sua louça. Então, sujeira é empecilho, é entulho e o Espírito Santo não pode fluir. Sujeira não atrai nada bom. Ratos, baratas. E na nossa alma, a sujeira atrai angústia, conflito, desconcentração. Uma casa bagunçada é uma desconcentração. Qual é os filhos que conseguem se concentrar? Ninguém se concentra numa casa bagunçada, gente. Você olha, é só bagunça. Você quer sentar em algum canto, não há lugar de repouso. O repouso é só para os demônios, mas para você não há, porque uma mente não descansa na imundície. Uma casa bagunçada é motivo de choro, porque nós humanos não nascemos para aquela imundícia, bagunça, porque nós precisamos ter a vida de Deus em nós. E outra coisa que você precisa lutar contra, seriamente, é a preguiça. A gente fala tanto de depressão, ansiedade, coisas que eu passei também, mas a gente não fala de um ponto de abrigo para essas coisas, que é a preguiça. No livro de Provérbios 31, 27, eu vou ler aqui, diz assim: olha pelo governo da tua casa e não come o pão da preguiça. Olha, a preguiça, ela produz. E quando você come o que a preguiça produz, o pão dela, você se fortalece com o quê? Com aquilo que é a preguiça. Então, cada vez que você cede à preguiça, você está se fortalecendo nela. Ou ela, na verdade, está se
fortalecendo em você. Então, significa que cada vez mais esse peso da preguiça e o que ela traz vai sendo fortalecida, ajustada na sua vida. Rompa com isso, vença com isso, em nome de Jesus. Casa suja não é lugar para servo de Deus. Casa suja é lugar de repouso de espíritos malignos. Não deixe que a sua casa seja um lugar cômodo para espíritos malignos habitarem. Que seja um lugar amplo, maravilhoso, para que o Espírito de Deus habite. A Bíblia diz que Deus não habita em templos, nada feito por mão humana, Deus habita na nossa alma. Mas uma alma em perturbação, em angústias e em conflitos, não pode ouvir o que Deus fala. Não pode viver na plenitude do Espírito. Porque o lugar onde você habita tem que estar alinhado com o que está dentro de você. Porque uma casa bagunçada reflete muito como é que está a nossa casa interior. Se há uma bagunça aqui dentro, fora, no nosso exterior, isso vai ser refletido também. Então, nós precisamos organizar, põe em ordem a tua casa, põe em ordem também aqui dentro. Na verdade, quando você começa a pôr em ordem aqui dentro, naturalmente as coisas à sua volta, ali do seu lar, vão estar em ordem. E é só isso, e que Deus abençoe a sua vida. Tchau.